Fala aí, turma! Começando aqui mais um Pod Oscar. Você acredita nesse nome? Pod Oscar. Tô aqui hoje com o nosso primeiro convidado e, de fato, quando eu fiz o convite a ele, eu achei que ele ia negar, mas o cara foi de pronto e bate, o cara chegou, aceitou e eu queria aqui fazer uma introdução de quem que é esse nosso camarada que tá aqui. Só fazendo um jabazinho aqui, quero agradecer ao pessoal lá da Núcleo de Nutrição, O2M, o pessoal do Apoio Saúde Lab também que fez um esforço para nós e também a galera aqui do nosso estúdio. Os caras, rapidinho, os caras se prontificaram a nos ajudar no espaço aí. Você que tá precisando de um espaço, Connect Estúdio, procura o Mesac lá, tem o Matheus aqui que tá dando uma força para nós. Os caras são bons. Vamos lá, gente, sem muita delonga, tô aqui hoje com o nosso primeiro convidado, tô aqui com a minha colinha. Eu fiz esse convite aqui para ele e ele aceitou e nós estamos aí enrolando já faz mais ou menos quase uns 2 meses. A gente tinha tudo certo com espaço lá na Paulista, não deu certo e aprove aqui, nós estamos aqui em Alphaville, Exatamente. graças ao nosso amigo Mesac. Tô aqui com um cara que é pai de 3 palmeirenses, esses 3 palmeirenses é por minha conta, Vocês tá estão bom? ouvindo aí, né? Casado com a dona Silmara. Queria apresentar para vocês aí o nosso Emerson Azevedo. É assim que te chamam lá ou pode chamar de Emerson AZ, como você tá lá no seu Instagram? Pode chamar de Emerson. Se apresenta aí pra galera. Fala aí quem você é, quem você é casado, vê se eu tô certo com os 3 meninos palmeirenses. Seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Boa. O nome é bem sugestivo, Pod Oscar. Muito bonito. A ideia é para falar se realmente pode ou não pode. É só uma brincadeira. Boa. Muito boa. Compartilha aí com nós aí quem você é, qual que é, se eu falei certinho sobre a sua introdução aí, meu irmão. Boa noite, Oscar. Obrigado, Matheus. Obrigado a esse espaço, né? Agradecer também você que tá nos assistindo. Falou certinho mesmo. Quero agradecer também seu primeiro convidado. Você né? viu, cara? Esse Que honra, hein, Pod meu? Oscar. Que honra, cara. Legal demais estar aqui com você. Você é um cara que é uma inspiração. Conheço você as longas datas, de longa data já. Essa inspiração e generosidade, hein, galera? Uma inspiração, sim. Aqui eu conheço ele, eu conheço ele, gente. Ele é assim, ele é um cara que inspira, assim. E é isso mesmo, já acertou. Casado com a Sil. Os 3 palmeirenses acertei? Não, Aí. casado com a Sil. Silmara, há 17 anos. Os meninos, 3 meninos, na verdade foram 4 e um já desfruta da glória. E aí temos 3. Nós teve um antes perdemos. disso? Tivemos o Samuel. Ele, na verdade, ele é o terceiro, porque o Dan é o primeiro, e aí o segundo Era o Samuel. mas era pra ser, aí veio o Samuca e o Rafa. E é uma honra estar aqui com você, pra gente poder alavancar aqui, compartilhar, dar muitas risadas. Show de Obrigado, bola. valeu. Você tá disposto aí? A gente fez uma colinha aqui. Rapaz, o que será que vem por E aí? nós vamos fazer umas perguntas aqui. Sinta-se à vontade a perguntar. Galera, antes da gente começar aqui, literalmente, a galera pergunta qual que era o intuito do nosso podcast, né? A nossa ideia é trazer pessoas reais. Então, dificilmente você vai ver um vingador aqui, tá? Dificilmente você vai ver um vingador super-herói. Você vai ver gente normais com histórias sobrenaturais que vai, de alguma forma, se você tiver um coração, vai te ajudar literalmente nesse processo aí. E sem muitas delongas, eu queria te fazer aí umas perguntinhas aí. Eu queria, pra gente poder te conhecer, conta um pouquinho aí da sua história. Quantos anos você tem? O que você faz? Você já falou que é casado, já confirmou que tem 3 filhos lá, Legal. palestrinos, mas me conta aí o que você faz da vida, pra galera poder te conhecer aí, pra gente poder introduzir naquela história que a gente tá falando, que é uma história sobrenatural. Legal, bacana. Atualmente eu estou trabalhando numa multinacional, né, uma empresa bem legal, parte de tecnologia. Trabalho com cloud, trabalho com nuvem, né? Quando eu falo nuvem, o pessoal não é essa, né? Não é igual a ex-presidente, né? Tá na nuvem, tá né? na nuvem. Não, são servidores, então a gente tá trabalhando com tecnologia. E depois do trabalho eu gosto de fazer marketing digital, trabalhar com tráfego pago. Então, você tem uma empresa e um produto, eu quero pegar esse teu produto, a tua empresa, anunciar tanto no Google, como fazer páginas de anúncios. Então eu faço o trabalho depois do trabalho, que a gente gosta de falar sobre isso. E aí já tô com tecnologia desde 2007, trabalhando com isso. Eu tenho paixão por isso, eu gosto muito dessa área de TI, né? E agora com o advento da IA, que está
dominando todas as áreas aí, crescendo muito, né? Tô aprendendo bastante, inclusive, hoje, né? Que dia que é hoje mesmo do mês aqui, cara? Hoje é dia 26. Dia 26. 26 de março. Tava num evento hoje da Oracle, ali no WTC, foi bem legal, interessante, só falando de inteligência artificial, os negócios na nuvem. Então, o que tá vindo pela frente aí, falou muito de humanoide, né? A mesmo? parte de humanoide. Vamos ver aí um cyber na rua aí andando? Cara, daqui a pouco vai ter uns robozinhos aqui. Pai do céu, hein? Esse negócio de. Isso aí que você tá falando a gente vê que hoje é necessário, não só te cortando, mas por Não? exemplo, você fala a questão da mão de obra, né, cara? Mão de obra hoje, tá conversando esse final de semana com um amigo meu que é engenheiro, ele falou assim, cara, daqui uns dias nós não tem pedreiro, servente, não tem, cara. Que a galera, tipo assim, a galera que é antes do Nordeste, que vinha pro São Paulo, hoje a galera quer ficar lá com a sua cesta básica lá do governo. Exato. Não que esteja certo ou errado, mas a Exato. mão de obra tá acabando. Você tá falando questão de humanoide, cara? Hoje lá no meio do intervalo de uma palestra ou outra, um dos nossos amigos, ele comentou que tá difícil de encontrar mestre de obra na área civil e os caras que tem já estão com a agenda lotada. Pessoa boa. Cara, isso aí. Os caras já estão com a agenda cheia. Ô, meu, então, esse parceiro meu conversando que o cara paga 20 pau pro... 20 pau pro mestre de obra, cara. Quase larguei um pouco. Larguei tudo que eu tava fazendo outro dia. Eu falei, mano, será que eu consigo carregar um saco de cimento ainda, cara? Porque, pô, 20 pau. Você já tá na área da saúde, né? Já o cara tô. Né? Eu falei, não é possível, cara. Mas legal. Então quer dizer que você trabalha com isso, desenvolve Exatamente. essa questão aí. Exato. E, cara, eu queria, baseado no seu trabalho, no propósito, eu entendo muito o seguinte. A gente tá numa geração que trabalha hoje da coceira, mas eu acho que o ofício do trabalho, ele tem que sempre gerar... Quando você é criança, você faz aquilo sem entendimento, sem motivação, sem saber o porquê, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta. O que te move nesses dias? O que te faz você levantar todos os dias da cama? Qual que é a motivação que você tem aí para poder construir aí, baseado nisso que você está falando, de que você trabalha com TI? Eu tenho um sobrinho que ele trabalha com TI. Mateusão, um merchan pra você, viu? Um beijão pra você. E eu sempre achei que os caras de TI é tudo nerd, né, cara? Porque na sala eu sempre fui quase empurrado para passar de ano. Pela misericórdia, eu sempre fui... Sabe o que eu ia te falar, Emerson? Eu fui muito abençoado por Deus com pessoas. Por quê? Cara, Deus me abençoou. O professor olhou seu nome lá. Não, é isso aí. Sabe aquele cara que passava empurrado? Pô, eu sempre fui até na faculdade. A última nota, tanto que eu contratei o professor que me deu aula para trabalhar comigo. Ele trabalha comigo aí, hoje. Cara? Trabalha comigo hoje. O cara trabalha com IMS. Até falei com ele hoje à tarde. Mano. Professor, um beijão, viu? O senhor ajudado por ter me formado. Se fosse o senhor, eu acho que eu não tinha me formado. Mas tô falando isso por quê, cara? Porque trabalho hoje... a gente tá falando da questão da TI. Eu lembro que isso, às vezes, já foi aquela mentalidade que eu quero o cara introspectivo, quero um camarada que literalmente não tinha meio que tato com a sociedade, ele virava TI, que ficava lá afungado em coisa, né? O cara ficava ali, centrado, isolado, nerd, né? Exato. Mas me fala aí, o que te move? Qual que é a motivação? O que tem paixão que faz o Emerson todo dia acordar? Olha, essa pergunta é muito boa, porque se você refletir, né, a maioria das pessoas já te responderiam, dinheiro, boleto, contas, né? Eu ia falar isso. Exato. Tem os boletos, temos as contas, elas chegam, elas não param. Mas sendo um pouco mais profundo e filosófico nessa pergunta, cara, é você acordar e você ser melhor do que você foi ontem. Você não se comparar, não se comparar a outra pessoa. Porque se você olhar, tem pessoas que são melhores que você. Sim. E tem pessoas que estão atrás de você. Só que a gente tem o costume de olhar sempre a grama do vizinho é mais verde, né? E se comparar. Mas respondendo o que você me perguntou, o que me move é eu ser melhor que ontem. E, cara, o que me dá paixão de fazer o que eu faço é família. Eu acredito que, assim, o dinheiro é pó, profissão é pó, as coisas elas passam, né? Se você olhar toda a história da indústria, tanto de profissões que foram remodeladas, tanto de coisa que foi mudada, tanta Sim. gente que teve que se adequar às novas profissões e tal, então tudo vai passando. Antigamente, você vai pensar, né? Assim, os nossos pais diziam, olha, o meu pai foi assim, ele entrou numa empresa e ficou 40 anos na empresa até se aposentar. Então,
E hoje, essa cultura, né? Essa ideia, por exemplo, eu tenho um filho de 16 anos. Se eu falar pra ele que ele vai entrar numa empresa e ficar até ele se aposentar, não, isso não cabe na cabeça dele, né? Uau. Isso cabia nos nossos avós. É isso Então, o aí. que a gente vê hoje é essa dinâmica, essa mudança. Então, o que me move hoje é eu ser melhor que ontem e olhar pros meus filhos e poder estar perto deles, ver a família acontecendo, né? Eu sei que, obviamente, sendo realista e prático, não filosofando aqui para as pessoas que estão em casa. Nós temos os boletos, nós temos as contas. E uma coisa que eu aprendi com uma pessoa que você conhece, o Beto, ele até fala muito isso. Cara, Betão, um Betão, beijo, querido. ele Para de falou. ficar bonito. Todo... O Em vez de ficar mais Beto, velho, fica mais feio, mano. Fica o mais Beto bonito. é fora da curva. Ele falou uma coisa, cara, e aquilo ficou guardado no meu coração. Ele falou assim, cara, vamos supor que você amanhã, Oscar, você ganha na Mega Sena, cara, sei lá, 10 milhões. Rapaz, Você ganhou. ouve ele, Deus. E aí você desfruta de tudo que você quer. Viaja É e isso aí. tal, e tal, e faz, e faz. Só que vai chegar segunda-feira de novo. E Sim. aí vai. Aí você já fez tudo que tinha que fazer. Carimbou os passaportes, fez o que fez. E quando chegar segunda-feira de novo? Então, assim, obviamente, não romantizando a pobreza e tal, e não sei o quê. Mas olhando pra sua pergunta, o que me move, cara, é isso. É, se eu tô melhor do que ontem, no que eu tô fazendo, no que eu tô me cuidando, né? E olhando pra minha família, porque é o que nos move, Legal. né? É o motivo que nos faz levantar É aí. isso aí. E os boletos também, Boleto. né? Isso aí também. Você tá falando tanto de família, cara. Qual que é a importância, qual que é o papel da sua família aí nessa jornada espiritual? Porque assim como eu, você também é cristão, confessamos Isso. Jesus, né? Exatamente isso. Graças a Deus que Jesus aceitou nós, que senão nós Exato, tava Jesus, frito, cozido e obrigado, Senhor. assado. Eu nem sei, às vezes eu fico me perguntando, né? Às vezes eu tô na frente do espelho e falo, Deus, o Senhor é tão bom comigo. Tá falando a questão como Deus foi misericordioso comigo. Cara, eu vou falar pra você. As minhas irmãs, por família, poxa, cara, eu não sei o que eles encontraram no irmão, mas eu sinto muito amor através delas. A minha esposa, velho, eu de fato, um beijo, viu, meu bem? Eu nem sei, às vezes eu falo isso. A moça largou a vida toda pra morar com um moço esquisito, caipira da roça. Então eu vejo Deus usando meus filhos, então nem me fala Nossa. É. como são misericordiosos com um pai tão fraquinho que eles têm. Mas estão falando dessa conexão espiritual e a vida profissional. Qual que é o papel que você tem, que a sua família encaixa nesses dois aspectos? A gente está falando da questão Entendi. profissional e a questão espiritual aí na vida do Emerson aí. Olha, Oscar, é muito boa essa pergunta, porque eu gosto de usar muitas histórias, assim, né? Porque eu acho que a história ela traz um pouco de lucidez pra nós. E, cara, se você chegar em casa agora, Oscar, com. Você é um baita profissional, um baita executivo, chegou lá nos seus 6, 7 dígitos, e você chegou em casa agora e a sua sala tá organizada, a sua cozinha tá limpa, seu chão tá limpo, tá tudo organizado, cara. Imagina, Oscar, você fez tudo isso e tal, e você chegou em casa e tá tudo organizado, cara. Não tem ninguém lá, entendeu? Então quando eu vejo a vida profissional, eu gosto de inserir a minha família naquilo. Quando você muda de empresa, não é só você, Oscar, que tá mudando. É a Celina, é os Cara, meninos que estão isso aí mudando. que você falou é forte, hein, mano. Você sabe que eu vou falar pra você? Eu só apercebi disso, vamos dizer assim, o Oscar só conseguiu enxergar isso. Vou te falar que um período muito complexo da minha vida que eu consegui entender isso. Que, tipo, antes na cabeça era o seguinte, não, o que você faz só você tem contato disso, só você vai receber o bônus e o ônus. E quando você começa a ver, cara, entendeu? A família tá incluída nisso. Exato. Não dá pra você tirar, Não né, tem essa como tirar conta eles da deles, né? equação, É cara. isso Não aí. dá. É isso Não aí. dá. Não dá pra tirar. Então, respondendo a sua pergunta de profissão e família, cara, tem tudo a ver. É como a gente aprendeu, né? Eles estão amalgamados, cara. Você não tira um do outro. É isso aí, é isso aí. É isso Né? aí. Eles estão Essa é ali. uma palavra forte. É, legal. Antigamente falava tanto disso, dava até. Eu lembro que eu tinha um amigo que toda santa comunhão ele falava Eu disso. conheço.
Pô, conhece. Ah, Não vou nem falar o nome dele. não podemos falar o nome de Podemos falar ninguém o nome aqui. do Segura. cara, mas ó, mano, tudo falar essa palavra. Você sabe que eu perguntei pra um dentista, eu lembro que eu tinha uma clínica e tinha uma dentista lá que trabalhava pra nós. Falei, mano, explica esse bagulho aí de amálgama. Não, nem existe mais isso. Eu falei, não, eu quero saber. Eu quero sabe? saber, Porque cara. me É que eu tô falaram ouvindo tanto todo disso, eu domingo achei que isso. isso era tão importante. Essa palavrinha aí. Um beijo lá pro nosso querido Um beijo. craque. Um beijo. Ah, interessante isso que você tá acabando de falar da questão da família, porque a gente entende então que isso faz parte do nosso dia a dia, mas às vezes, não sei se você já teve essa sensação, às vezes você acha que você está entregando tantas coisas É. para todo mundo, para todos que estão ao seu redor, trabalho, a vida, daquilo que Deus te propôs a fazer, e às vezes você faz um olhar que para você tá sobrando muito pouco. É. Você já teve essa experiência? Cara, sempre tenho. Eu acho que quando você. Uma coisa que você falou aí, eu achei muito, muito, muito bacana, cara. Quando você se propôs a tirar a sua esposa de casa e tal, eu acho que assim, você. Mesmo que você chega ali no seu esgotamento, você não consegue passar isso pra eles, cara. Porque eu vejo ali, viu, os seus stories, e eu tô me convidando aqui, tá? Você fica fazendo. Ó, gente, Aí, ó. ele fica postando ali, ó, todo domingo, churrasco e tal. É. Churrasquinho. Churrasquinho. É abóbora. Churrasquinho, é. Churrasco de abóbora. E aí, por que eu tô falando isso, né? Porque eu tenho certeza que o que mais alegra o seu coração, cara, é você fazer um churrasco pros seus filhos, pra sua família, e ver os meninos comendo isso ali, aí, velho. e você tá ali bem, Pô. tá feliz, e eles não tão, você não quer, você só quer saber eles tá comendo, eles não... Essa questão, assim, de você chegar no esgotamento, a gente sempre chega. Jesus, ele cansou, ele teve que descansar, né? Ele dormiu, porque tava cansado. Ali Jesus, quando ele chega para aquela mulher samaritana, você vai ver que o texto fala que ele tava cansado, e aí ele pede água. Então, assim, é o que você acabou de falar e eu acho que foi muito bom que você falou, cara. As pessoas que vão vir aqui são seres humanos. Porque muitas das vezes a gente passa e a gente vê na internet seres super extraordinários. Os caras que não cansam, os caras que né? E Tem aí... gente boa, né? Exatamente. Tem gente muito exato. boa sobre isso, né? Então, Exatamente. eu ando com uma galera, cara, que às vezes eu fico olhando assim e falo, mas nem sei porque os caras me aceitam aqui, porque os caras são um nível top. Que bom. Mas eu quero te falar, a grande parte também é comedor de arroz e feijão. Tem os medos, Exato. né, as fraquezas deles, né? Então, assim, cada um tem uma relação. Cara, você já compartilhou um pouquinho a questão, eu queria entrar um pouquinho aí na questão, se você me permitir, na questão da fé. Vamos. Acho que Boa. todos aqueles. A gente costuma falar lá nos nossos alunos, nos consultórios, que é o seguinte: o ser humano ele é um ser triuno. Então, todo ser humano, diferente da crença da fé ou não, existem questões espirituais, que existem questões das suas emoções, da alma, e existem questões do corpo. Exato. E aí a grande parte, às vezes, não sabe alimentar o que cada um tem do seu sentido. Então, Exato. às vezes, você vê uma galera chegando lá, por exemplo, o cara que tá muito gordo. Pô, o cara tá acima do peso. Não pode falar gordo, né? Desculpa, gente. Mas o cara tá acima do peso. Poxa, cara, aí o cara... Você vai ver a questão do que o cara se alimenta. É. Aí a gente, pô, vai lá, faz todo o estudo do cara. Você vê que não é a questão só do que ele põe pra dentro. A questão é emocional. Exatamente. E tem uma outra questão que é a questão espiritual. Exato. Então eu acho que se o ser humano ele não equalizar isso, só uma coisa interessante que é o seguinte, a gente fala uma palavrinha chamada que a gente precisa ter equilíbrio, né? Essa palavra... Precisa ter equilíbrio. Equilíbrio. Mas eu acho que é o seguinte, equilíbrio, cara, eu acho que é você saber o game que você tá jogando. Exatamente. Vamos dar um exemplo bem simples de uma mulher que tá grávida. Exato. O game que ela tá jogando é cuidar do bebê, tá com o bebê na barriga. Não dá pra pedir pra aquela mulher ser uma leoa lá fora. Exato. Então, às vezes, a gente não sabe, e isso tem muito nos dias de hoje, que eu meço você muito rápido. Eu coloco você numa balança e tiro um peso muito rápido. Mas eu não sei o game que você tá jogando. Exato. Entendeu? Eu tive um professor, um japonesinho, trabalhei com ele durante muito tempo, e esse cara, ele era sempre... Ele era muito duro, mas ao mesmo tempo que ele era muito duro, ele era muito companheiro. E uma das coisas que ele mais media era a fase que cada um estava vivendo. Então, por exemplo, o cara que acabou de casar, tá precisando de uma grana, ele vai se dedicar ao trabalho para manter isso. Exato. Entendeu?
O cara que de repente já tá lá com a bufunfa legal, já conseguiu fazer uma caminha, ele vai ser mais tranquilo. E quando você tá assistindo a vida da galera, a gente faz o quê? A gente mede esse cara e fala, pô, mas você tem que ter equilíbrio. Vamos falar pro nosso métier aqui, pra Crentolândia, salve, salve, Rentubante. Às vezes o cara vai trampar, vai se dedicar ao trampo. Pô, você tá largando Jesus, velho. Mano, tô largando Jesus não, velho. Tô pagando os boletos que eu fiz, velho. Você entendeu? E aí, essa é uma coisa que normalmente a gente atropela. É verdade. E assim, É queria que você verdade. contasse um pouquinho como foi aí essa questão, como você se converteu, como foi essa questão da experiência que você De teve fé, com Deus, glória a Deus. que isso, sei lá, se de repente mudou, prejudicou, piorou a sua vida. Eu já vi gente falar que, meu, depois que eu fui pra igreja, virou um inferno Cara, minha depois que eu vida. fui pra Jesus, os negócios. Perdi tudo. Perdi tudo. Eu já conheci um cara disso aí, mano. É, também. Eu já falei isso pra Deus também. Perdoa, Jesus. Falei isso. Deus, tô perdendo tudo. Tô perdendo Mas tudo. conta aí, fala aí pra Legal, mim. muito boa pergunta. A minha fé foi foi na adolescência e foi um encontro com Jesus. Eu era adolescente ainda, ali 13, 14 anos, se não me falha a memória. Filho único, Quantos você tem hoje? tô com 39. Cara, você converteu cedo. Converti cedo. E aí foi engraçado a conversão, Oscar, porque assim, naquela época a gente ia pra igreja, eu nem sabia o nome da igreja, cara, pra você ter ideia. Era São Paulo. Um amigo, Barueri aqui. um amigo meu chegou assim, ó, vamos numa igreja lá. Eu falei, qual o nome? Ah, é Mocidade. Mocidade Fé para Vencer. Eu lembro, hein, Alex, se você estiver vendo isso aí. Mocidade Fé para Vencer. Aí eu, Mocidade, nome de escola de samba, na minha cabeça, né? Porque Isso aí. não sabia o nome da igreja. Aí, eu falei, vamos lá, né? Chegamos lá, o nome da igreja era Assembleia de Deus Ministério Belém. Aí eu olhei assim e falei, meu, igreja de crentes aqui. Isso aqui. E a mocidade, onde apareceu isso? Aí, beleza, a gente entrou, sentou, quando eu olho pro lado esquerdo, tava na parede lá. Que aí, o que acontece? Na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, o que eles fazem, Oscar? Tem um grupo dos jovens, Ah, tá. aí o grupo dos jovens chamava Mocidade Mocidade. Fé para Vencer. Eu falei, Entendi, Alex, eu entendi. entendi o que você tava vendo ali. Entendi. Era o nome da igreja, né? Entendi. E aí tinha o nome, e aí tinha o grupo do nome das irmãs, que era, acho que é Vasos do Oleiro, tinha o grupo das crianças e tal. Era aquelas tradicional mesmo. Bem tradicional. Irmã do Cocó, As irmãs do Coque, Show. revelação e tal. E aí, eu lembro que eu cheguei lá, fui, né? 13, 14 anos, o pastor pregando, tudo diferente pra mim, né? Porque eu vim de um berço completamente não cristão, Sua família não era né? cristã. Família completamente católica, apostólica, romana. É cristã, só não deve cristã, dar. mas não evangélicos, né? Tá. E ali, só que assim, eles nunca me levaram pra igreja e também não iam pra igreja, né? Só apenas diziam por tradição que herdaram Sim. dos meus avós e tal. E aí cheguei ali, tudo novo pra mim, aquela coisa, e o pastor pregou, e aí eu lembro que naquele dia que ele pregou, e aí eu e o Alex eram melhores amigos, coisa de adolescente, 13, 14 anos. E cara, o pastor fez o apelo, ele foi e se converteu e deixou eu pra trás, cara. Ele? E aí deixou eu pra trás, eu falei, nossa, perdi meu amigo pra Jesus, né? O cara foi se converteu e tal. E aí chegou no outro domingo, eu falei, cara, eu também quero isso daí, porque eu vi quando ele aceitou Jesus, numa semana anterior, cara, a vida dele, assim, a expressão, você vê realmente, assim, uma vida foi completamente transformada. E eu, adolescente, vi um adolescente agora completamente transformado em uma semana. Uau. Aí eu falei, meu, eu quero isso, entendeu? Aí funciona. E aí eu quero esse negócio. E eu esperei chegar o próximo domingo. E aí eu fui pra igreja nesse outro domingo. E aí esperei o apelo. O pastor fez o apelo. Eu levantei a mão, fui lá pra frente. E até hoje estamos aqui, né? Servindo ao Senhor. E aí, né? Tem toda uma trajetória, uma história. Eu lembro que assim, era muito difícil. E eu até quero acrescentar e aumentar a sua fé por isso. Porque assim, eu era um adolescente dentro de um lar que não era evangélico, onde os pais não apoiavam, e eu não podia falar pro meu pai que eu era evangélico, que eu me converti. Não podia, cara, porque Parecia o porrete. meu pai falava, cara, se você for na igreja de crente, eu corto sua orelha. Eu pego você, entendeu? Se essa igreja que você tiver indo aí, o pessoal tiver de terno e gravata, várias vezes eu tinha que mentir, falar que ia pra outro lugar. Mentira não é de Deus, tá, gente? E eu tinha que falar que ia pra outro lugar, passar na casa do Alex lá, colocar a roupa e ir pra igreja e na volta, às vezes, fazer isso também, cara. Que show, Foi. mano. Baseado nisso que você tá falando, deixa eu fazer uma pergunta. Teve um momento que você sentiu que, por exemplo, virou uma chave e aí você respondeu a vida
de Jesus baseado naquilo que você entendeu? Pô, eu tenho um ministério. Porque tem muita gente que, por exemplo, que frequenta uma igreja, tem uma determinada fé, Boa. que na verdade ele tá ali muito mais porque a mulher encheu o saco, o Tá indo marido porque encheu o tá. saco, o amigo, aquele amigo chato, crente. Mano, eu tenho uns amigos chatos pra caramba que é crente, velho. Tem hora que dá até vontade de falar que não é, mas. Porque às vezes o cara não vai pra aquele contexto do. Não, você tá dando risada, é verdade. Não vou citar o nome dos caras, os caras não me bloquear, não me cancelar no Instagram aqui, que os caras estão me assistindo aqui, ó. Eu mandei um oi pra eles. Mas de verdade, tipo assim, às vezes a galera tá lá e ela não entende o porquê que Deus enfiou ela ali. Exato. Entendeu? Ah, tô aqui pra quê? E aí tem uma hora que Deus vira a chavinha em todo mundo, né? Tem um momento Exato. que você acha que aquele cara que não era nada, daqui a pouco Deus vira a chave, o cara virou um canhão, e aí falou, mano, parece que o cara tá dormindo, acordou. Você sentiu isso na sua vida? Por exemplo, agora eu vou servir a Jesus, e se você sentiu isso, é, qual que foi a vertente daquilo que você tem clareza do que Deus te chamou? Oscar, Deus me chamou pra fazer isso. Cara, teve uma vez que eu tava voltando do culto. E aí, Oscar, tava muito frio, cara. Muito frio. E aí eu vi um morador de rua dormindo. E aí ele tava dormindo com muito frio na calçada. Eu voltando daquele culto. E aí você usa muito terno, né? É, Você tem muito terno e é, tal. E aí eu tirei o terno, cara. E eu dei pro cara. Tirei o terno ali, entreguei pra ele, né? Porque tava muito frio. E comecei a conversar com ele. E aí ele me falou assim: Meu, eu vim de outro estado, eu vim pra casa da minha irmã aqui. E aí eu não encontrei a minha irmã aqui na cidade, tal. Aí eu falei assim: Vamos orar? Cara, foi do nada, assim. Um Ô, adolescente, você sabe cara. que só te cortando, Não, pode cortar. eu acho que assim, ó, Deixa Deus falar aí. você quer aprender a orar, você vai orar com morador de rua, velho. Verdade, Eu lembro que eu tinha é um verdade. pastor parceiro, pastor Alessandro, tá lá em Portugal esse mano aí. Um dia você ouvir isso aí, você manda um abraço pra você, filho. Mas hoje eu não vou mandar, não. E aí eu lembro que ele falava, se os caras querem aprender a orar, vamos orar pro morador de rua. Morador Porque a de maioria rua. tá Tá loucão, nem olha pra loucão. você. Você põe a mão na cabeça dos caras lá, os caras, amém, amém, Amém. amém. Isso E aí aí. você quebra. Então você quer aprender a orar, você que tá aí com vergonha de orar pros outros, ora pro Ora pro morador de morador de rua. rua, Os cara. caras vão receber oração com o Vai. coração limpo, velho. Mas você vai Exato. também saber orar. Então, só, volta aí no que Aí, você tá falando. aí, falando ali com ele, comecei a orar. E aí ele caiu endemoniado, cara. E eu adolescente, cara. É, Ele e mudou a voz e aí, é naquele momento, nada. E cara. aí, o medo? Ficou com medo ou não? Não, Oscar, eu vou te falar. Pela primeira Vai. vez eu aprendi, assim, eu ouvia falar, mas, cara, eu senti o que eles falam quando, assim, você se sente cheio do Espírito Santo. Cara, Vai. ali eu senti uma autoridade, eu não sei te explicar, cara. Sim. Tipo assim, meu, eu senti uma autoridade. Eu fui orar por ele, normal, né? Eu falei, deixa eu orar por você e tal, né? Aquela coisa de novo convertido, que é orar por É, todo mundo e tal, quis orar conquistar por o ele. mundo. Aí ele, não sei o quê, não sei o quê, não vou sair daqui, aquele e tal. E eu senti uma autoridade e tal, expulsamos aquele demônio ali, e aí ele voltou em si e tal. E aí, quando eu olhei pra trás, tinha uma galera atrás de mim orando também. Passando uns irmãos e orando. Porque quando tá vindo da rua, os irmãos estão vindo de igreja, né? Os irmãos estão passando também. Isso aí. Era um domingo. Meu, você não acredita o que aconteceu. Ali pra mim virou a chave, cara. Por quê? Quando a gente tava lá orando por ele, expulsando o demônio, tinha uma galera atrás falando não sei o quê. Eu falei, ó, ele tá procurando a irmã dele, que ele chegou na rodoviária, não achou e tá aqui já há um tempão. Alguém falou assim: Ah, hoje uma irmã lá na igreja pediu oração pelo irmão que tá perdido. Qual que é o nome dele? Aí Mentira. falou, meu, Uau. bateu o nome do morador com o nome que o rapaz Putz, falou da irmã lá. abençoado esse maluco. Aí a Mano. partir daí, cara, pra mim virou essa chave, sabe? O propósito. É. Pra que eu fui chamado, assim, não salvar os mendigos, não, mas sabe, você injetar fé no coração das pessoas. Pra mim virou a chave ali. Aí a partir daquele dia, Oscar, eu falei, cara, é isso que eu quero pra mim. Eu quero apresentar esse Jesus que muda a vida das pessoas. E eu fico pensando, cara, e se eu, na minha ignorância, ou talvez, Oscar, na minha maturidade, porque o que acontece o que eu vejo hoje? O cara, ele é crente, então ele é maduro, ele sabe demais, ele busca demais.
E se eu passo direto por aquele mendigo ali, não olho pra ele, não dou atenção, não converso com É o aquele rolê do morador? samaritano, né? Aquele Exato. negócio que Jesus falou, né? É Mano? esse rolê. É o Exatamente. rolê Foi isso, cara. samaritano, né, Então, a partir dali, na minha adolescência ali, sei lá, 1 ano de conversão, que eu tava ali com aquela fome e sede de palavra, de leitura, de vai pra monte, vai buscar, vai... A partir dali que eu falei, olha, é isso que eu quero pra mim. Uau, que show de Quero bola. essa Bem, mudança. baseado nesse rolê que você falou aí, com certeza você deve ter passado alguns momentos bem desafiadores e, vamos dizer assim, polêmicos, né, cara? E aí você só fala se você tiver disposição de falar. Mas assim, qual foi o momento mais difícil no ministério ou na fé? E o que você fez pra sustentar aquele momento lá, cara? Eu te conheci, sério, do Imperial ou não? Eu te conheci aqui em Alphaville já. Acho que foi no Imperial, cara, que eu te Foi no conheci. Imperial? Foi lá no Imperial. Imperial. Foi lá. Imperial. Igreja Verde. Parque Imperial. Não, então não. Porque nós era da. Quando eu era do Imperial, nós era de uma igrejinha que era lá perto do Final da Alcaripau. Final da rua? Bem Lá? aqui no começo da escola, lembra? Ah, sei então. se- Era essa igreja Que aí. o Tiagão era de lá. É isso aí. Tiagão, um beijo, Tiagão. É isso aí. Essa Era, igreja aí. era aquele louco lá, mano. Um beijo, o Mano, esse Tiagão. cara era aquele doido, louco. velho. Esse cara era doido, mano. Eu tinha certeza. Eu tinha uma minha irmã, cara. Tem uma irmã que ela tá em Portugal. Maurinha. É, E aí eu lembro que eu morava com ela nesse período. Ela olhava assim pra mim e falou, mano, esse moleque não tem muito. Tipo, cara, meia-noite no meio do mato. Ixi, sei lá, eu quero nem falar dessas coisas. Mas vamos aí, fala aí pra nós aí o que você tem aí pra falar aí. Ô, galera, vai ter o podcast, a parte 2 disso daí, viu? Vai ter, que eu vou falar aqui muita coisa. Mas qual que foi assim, quando você se converte tão muito cedo, conhece a Jesus, vem então caminhando, você se casa, tem seu filho, e aí normalmente quando o Senhor coloca algo no nosso coração, a gente quer de alguma forma responder isso, né? E às vezes a gente, por imaturidade, sai atropelando, mas qual foi assim uma polêmica que rolou aí na sua vida aí, no seu ministério, aquilo que... Eu não gosto de falar muito em ministério, porque a gente fica muito... É, preso nessa palavra. Sabe, é né? algo que parece que você comprou, agora você é profissional. É. Então, assim, mas eu É, também acredito que eu Deus entendi. tem um chamado específico para cada pessoa, né? Outro dia eu estava com um professor. Você que está me ouvindo aí, nós vamos lançar um curso de história da igreja, galera. Gratuito, segura Boa, aí. boa. E aí eu estava na faculdade lá, compartilhando com o professor, e ele estava falando algo interessante. Falou, ó, a crise de... Moisés não teve crise, literalmente, quando ele foi chamado por Deus. A crise maior de Moisés é quando Moisés chama, ou melhor, Deus chama Moisés como um libertador. Exatamente. E a crise de Moisés, como muita gente fala, pô, você não vai entrar na terra prometida. Por que você não vai entrar? Porque o chamado de Moisés era libertar do povo do Egito. Para entrar em Canaã tinha que ser um conquistador, tinha que ser Josué. E você não é, mano. Boa, Você sabe que quando você entende a Boa. sua função, boa o palavra. técnico não fica com inveja do centroavante quando faz 5 gols. Boa. O técnico não fica com inveja do Neymar. Não, só isso aí que você falou já Você valeu. entendeu? Exato. E aí eu sei também que até essa ficha cair, você arruma algumas Você brigas, arruma. algumas Você confusão, arruma. faz um monte de erro. Mas tem uma assim boa que você pode contar pra gente, sim. Uma treta boa? É uma treta boa, uma treta cara. boa. Não, briga não, vamos chamar de momentos desafiador, igual tá o script aqui, ó. Momento desafiador, Momento vamos lá. desafiador, cara. Cara, teve uma vez que a gente tinha que bater meta de pessoas, cara. Ah, eu participei dessa meta. Ô, você sabia? Você tá falando um negócio? Ô, eu lembro Cara, que- você vai entrar nessa Eu seara. lembro que minha esposa, cara, a gente liderava uma igreja, e aí tinha um mano lá, velho, que todo encontro o cara tinha equilíbrio. Eu levava ele direto. Você vai levar quantos, Oscar? Não sei, mas não tá garantido. Todo encontro o mano Levava tava lá. mesmo. E era de grátis. Eu pago. Eu pago. Eu pago. Você sabe, contando uma história sobre isso, uma vez eu lembro que era um novo convertido, assim, nós tínhamos um GC. E aí eu lembro que meu líder não pôde ir. E ele falou, Oscar, vou fazer o seguinte, você vai fazer um evento lá, tal. E nós fez lá. Tipo, mó bonitinho, cachorro quente. Mano, não foi uma alma penada nesse dia. Não Eu sei o que é isso, não cara. foi um desgranhento pra ir comer, gente. Não pareceu ninguém. É, Aí, tinha um bar logo de esquina da onde a gente tava. Lá no Jaraguá, isso aí. Jaguara, que é o nome do bar.
E aí passei no bar, falei, e é aqueles bar de pingão mesmo, sabe aqueles bar? Tem uns bar que os Aquela caras... comida de ferro, cadeira de plástica, vermelha, amarela. Sabe? Não é uns caras... Aqui tem uns barzinhos que a Os galera caras toma uma batendo na mesa. cervejinha. Oh. Isso, mas era aquele barzão de velho, já tava tudo bêbado. Aí eu cheguei pro mano lá e falei, rapaz, eu tô fazendo uma festa ali, vocês não querem ir? Chamei Você tá 5 brincando. bêbados, velho. Você fez Mas foi os assim? bêbados. Aí um falou, mas tem cerveja lá? Fiz Pô, isso é uma parábola, você sabe, né? lotado de cerveja. Ixi, eu tava com vergonha de fazer o bagulho, não tem ninguém, mano. Meu líder ia ver o relatório, não foi ninguém. Eu falei, não, tem que ter pelo menos 5. Se o cara quisesse dinheiro, eu pagava pra ele ir, mano. Nossa, Aí cara. levei 5 bêbados. Mas quando eu cheguei na casa do cara, o cara levou. Pensa bem, eu vou na sua casa, eu levo 5 bêbados, velho. Só os caras. Os caras. Mas foi uma treta, mano. Mas foi uma treta. Mas eu lembro que daí teve uns malucos que. Eu tinha uma que tava mais sobra, ele falava, meu, isso tá me cheirando coisa de igreja, mano. Isso tá me cheirando coisa Isso de aqui tá me cheirando coisa de igreja, mano. Bíblia, velho. Não Tipo, é festa pô, coisa por que nenhuma, ninguém chama os não. outros pra festa. Aí sentei lá, Uma rodinha, vem cá, vamos orar. entuchei cachorro quente nos caras. E os Muito caras bom. chegou com as latinhas e tal, falando, pode entrar, pode entrar. é festa. E aí eu lembro que o anfitrião tinha dado uns boxes da mulher, velho. Nossa. Eu falei, gente, depois vocês brigam, vamos fazer Vamos a festinha fazer a aqui, festa. bonitinho e tal. Cara, aí você tava falando essa questão de número, né? Ah, no relatório eu coloquei lá 5, se mexeu 2 vezes é 10. Aqui, ó, 10, 10, né, verde fora. Pois é, cara, aconteceu isso comigo. E aí a gente tinha que levar, sei lá, 14. Um número assim, cara. E aí, pra você ter ideia, a gente conseguiu chegar, acho que foi 14, eu não lembro. A minha esposa sabe. A gente chegou no número e o que acontece? Tinha que pagar. E os caras não tinham como pagar, cara. A gente vendeu o som do Tinha que pagar pra ir carro. pro- A gente pro vendeu o encontro. som do carro pra pagar Pra pros pagar o caras. A negócio, gente cara. vendeu, cara. E aí isso aí deu mó treta. Deu muita treta. Porque assim, começou a falar, você vai colocar número e tal. Só que o problema é que colocou a meta. A gente bateu a meta. E aí, na reunião dos bastidores, cara, quando foi falar dessa meta, aí deu maior treta, entendeu? Porque aí falou, como é que você vai colocar meta pra Deus? E não sei o quê, e que não podia... E assim, você trouxe 14, e assim, eu fui um alvo de exposição, Sim. e, meu, lapada atrás de lapada, e os líderes tentando me defender, mas só lapada, cara. Uau. E Você aí, permaneceu nessa igreja depois? ou não? permaneci, eu fiquei 14 anos, cara. Uau. Ficamos 14 anos ali debaixo da nuvem, né? E vamos pra cima, né? E Só deixar claro aqui, galera, é o seguinte, a gente não tem nada contra, tá? Quando a gente fala dessa questão desse movimento, beleza? Eu acho que quem idealizou isso aí, eu acho que o cara tem um coração do bem. exato. O problema é sempre o final da escala. O final da escala É. sempre vai ter uma outra motivação. Eu falo sempre isso. Às vezes o que um pensa não consegue transferir o coração. E aí a galera faz umas loucuras em nome de Deus aí. Nós estamos pior que os cruzados, tá? Mas nós fala mal dos católicos. E aí, esse é o grande problema. A gente não faz meia culpa de nada. E só pegando esse gancho aí, Oscar, teve uma vez, cara, que a gente tava num GC. E GC, pra quem não sabe, é a célula, né? GC é grupo de conexão e tal, mas são células, são reuniões que a gente faz nos lares. E aí a gente tava lá, Oscar, e aí eu lembro que tinha uma pessoa lá nessa célula que a leitura dela não é muito boa, né? E aí a gente tinha, você sabe como é que faz uma célula, lê um versículo, ora, canta um Sim. louvor e tal. E aí, naquele dia, né, eu era o líder na época, eu falei, lê pra nós aí essa passagem. E a pessoa começou a ler e começou a gaguejar e começou a ler errado e tal. E o pessoal começou a falar assim, corta logo, lê aqui e tal. Aí eu falei assim, se você quiser ler certo, lê na sua Bíblia, mas ele vai ler. Aí o cara se encheu, e começou a ler e tal. Sei lá o que fizeram com o que eu falei, que levaram lá pra corte O lá. chefão. Levaram pro chefão, falando que eu tava fazendo as coisas de qualquer Chegou no jeito. RH. Chegou Aí no a DP. treta rola. Exato. Aí me chamaram, mas por que você tá deixando e tal? Sabe o que é engraçado? Isso nunca chegou pro cara, que eu fui chamado e tal, não sei o que. Talvez chegue agora, né? Certeza. Certeza. Um beijão pra você sabe quem é. E aí, defendi até o último. E, cara, não sabe o que aconteceu com esse cara. Vou te falar uma coisa. Ele falou, meu, obrigado por aquilo que você fez, me agradece até hoje. E, Oscar, ele começou um projeto de ficar mandando áudio pro WhatsApp da galera. Falei pra ele, Ô, mano, eu recebo um todo dia, será que é o mesmo? eu falei assim pra ele me falou assim, cara, eu não consigo, eu falo errado, não consigo falar, me ajuda. Falei, cara, faz o seguinte,
você tem o WhatsApp na mão, você tem internet, você tem voz. Deixa Deus usar a sua voz pra alcançar onde ele quiser alcançar. Não dependa dos O homens. máximo os caras vão te bloquear. Só isso. Oscar, eu achei que ele ia fazer um Um dia. mês, 2 meses. Meu, já faz 2 anos que todo dia É. ele manda Ô, mano, Todo- acho que nós estamos falando, acho que eu sei quem é essa pessoa. Não quero Todo falar dia quem que ele é pra manda gente. esse áudio, cara. Então, assim, mas é engraçado que, trazendo pra esse tema, tem coisas, cara, que assim, a gente tá falando de pessoas. Meu, a Bíblia vai dizer em Provérbios que o poder da vida e da morte tá na língua. Se lá naquela célula, naquele GC lá, eu falo, você não sabe ler, não, deixa que outra pessoa ler aqui. Onde será que tava? É. Você sabe que tem suas ponderações e tem um lado positivo disso aí. Mas eu lembro de uma história que eu participei, que era o seguinte: chegou uma mulher lá, eu participava na época de um GC, lá em 1900 bolinha. E aí era o seguinte: Você não é velho assim. chegou uma moça lá que falou: eu queria fazer aqui uma homenagem, pá. E aí eu lembro que eu era o líder de treinamento. Aí o cara falou: não, deixa o Oscar aí. Eu falei: não, pode falar aí, canta um louvor aí. Achei que era uma música de Deus, mano. Ô, a senhorinha, velho. Pegou, tipo, tinha um mano da viola e começou a cantar. Ela, qual a música? Ó, faz qualquer tom aí que eu vou Faz cantar. o tom, faz o Ô, tom. a mulher começou a cantar aquela música. Índia, seus cabelos. Ô, Ah, velho. não. Não, Não. porque era uma homenagem pro marido dela. Sério? Só que o marido dela tinha morrido, mano. Nós tá fazendo culto aos mortos, olha só, velho. Nossa. Então, quer dizer, tem suas ponderações quando você tá falando Exato, exato, de exato. liberar a galera, né? Então, assim, às vezes o chefão também tinha suas correções em acertar a orelha de nós. Mas você já foi mal interpretado? Ou foi até cancelado por alguma pregação, algum posicionamento que você teve voltado à sua fé? Tanto para aqueles Já. dentro da igreja ou para fora da igreja? Cara. Assim, ó, eu gosto muito desse tema de família, de paternidade, hombridade, masculinidade. Isso tudo que você tá falando sobre saúde e tal. Não sei o que Mas eu você não é daqueles malucos que quer ir pro meio do mato e fingir que é homem, não, né? Igual que tá tendo aí agora. gosto. Sério? Ah, tem um Não, monte de não. gente, ó. Não. Paga 5 conto pra ir pro meio do mato, ficar lá dizendo Não, que vai não, encontrar Deus não, lá. não, 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 Não. não. Ah, ô, Então, beleza. Oscar. Então, beleza. Nossa, Já vai que ser cancelado isso aqui, já que cara. você não é, então tá bom. Ô, Já que cara. você não é, então tá bom. Eu achei que você Agora que eu gostava. entendi, Nasci cara. no meio do Você mato. Você acha que eu vou maluco. pagar 5 pau pra ficar no meio do mato, mano? Você não sabe o que é sofrer no meio do mato, mano. Ah, vai, fala aí, seu rolê, vai. Responda a nossa pergunta. Onde eu parei mesmo, cara? Qual é a pergunta? Você falou que... Não, se você foi mal interpretado, Ah, foi sim. cancelado, você tá falando da Sim, questão já, da cara. Eu gosto família muito. e tal. Então, né? Talvez a gente seja de novo. Mas assim, eu gosto muito desse tema. Eu sou fã disso, eu amo isso, eu vivo isso. E aí, teve uma vez que nós estávamos ministrando para as crianças, né? E aí eu fui lá e fiz uma foto das crianças sendo ministradas, né? Elas ali cheias de Deus e a Sil ali orando por elas e tal. Eu fiz uma foto, fiz uma frase. E a frase que eu escrevi é assim: é, não passe, não passe apenas pela vida sem passar pela vida das pessoas, né? Sem ministrar, sem mudar a vida de alguém, né? Tipo, não passe pela vida só passando, né? Sim. E aí, cara, uma mulher me entrou lá, né? E falando um monte que aquilo não era a maneira de se viver, que a vida não era aquilo, você cuidar de família e cuidar de criança, que não era bem assim e tal. Então, né, Aí os caras te cancelaram. foro, porque assim, a gente tá pregando família, a gente tá vivendo família. E aí isso incomoda muitas Enche o pessoas. saco esse né? negócio de família. Esse Pô, cara tá mas falando. tudo bem, né? eu acho que eu era o amigo dessa mulher que falou isso. Mas aí, Ai, cara, isso é um tá demais. Isso posicionamento aqui que tá às vezes você demais, hein? toma. É um posicionamento que às vezes você vai ter que tomar. A sinceridade, eu acho que se você for sincero no que você faz, eu acho que isso vai incomodar muita gente, cara. Você sabe disso. Você é Sim, sincero. Se você é firme, é posicionado no que você acredita, no que você faz. Se você é sincero, só isso já vai incomodar as pessoas. Pelo fato de você ser sincero ali. Cara, vou te fazer abaixo disso, eu te fazer uma pergunta, que é o seguinte: como que você lida? Como que o Emerson lida com essas críticas, normalmente dentro da comunidade que você participa? Como que é para o Emerson entender isso? Às vezes você é um coração benéfico, tu fala, pô, é a visão do cara? Ou não? Você fala, pô, o cara tá indo contra mim, você já Eu acho dá uma que. de Bolsonaro com ele. Não.
Os caras estão querendo prender o Bolsonaro, gente. Vocês acreditam, velho? O cara tá solto, mano. E o outro quer ser preso. Só Brasil. É, as críticas a gente tem que lidar. Como que a gente tem que lidar com elas, Oscar? Você tem que aprender com as críticas. Porque muitas das vezes as críticas, elas. Se você é uma pessoa melindrosa, você gosta desse termo, né? Você lembra, né, desse termo. Se você é uma pessoa melindrosa, uma Eu pessoa era melindroso pra caramba. vitimista e tal, qualquer crítica vai te derrubar, cara. Então você tem que usar aquela crítica e às vezes é Deus falando na boca da pessoa. Às vezes o cara dá certo, né? O cara tá certo É que de a te gente não gosta de criticar. ouvir, isso aí. Exato. Então, assim, eu olho dentro da comunidade, né? Só que você fala, aí sua esposa vai pegar essa fala, vai arrebentar na Não, semana. ela já... Ó, amor, te amo. Eu amo suas críticas. Brincadeira, não é pra arrumar confusão, não. Vai lá. Então, cara, eu acho que a crítica, ela vai, se você olhar e não olhar assim, não responder de bate-ponto, mas se você olhar pra crítica e ver que aquilo pode te construir, te mudar, cara, você vai aceitar aquilo de uma forma construtiva e bola pra frente, vida que Legal. segue, cara. Você acha que existe muita politicagem, muita vaidade no meio ministerial aí? Você toca também, né, meu? Eu... Você não tá mais tocando? Você aposentou? Não. Nunca mais viu você tocar? Me aposentaram. Não, brincadeira. Mas você toca? Toco. É. Ó, fui músico aí. Não vou, pra não tomar muito tempo Sim, também e tal, mas assim, a vaidade, cara, na verdade, eu acho que eu trocaria a vaidade por ego. Acho que tem muito ego. E vou resumir a sua pergunta em a gente trocar o altar pelo palco. E a gente fazer essa comparação. Deixa de queimar no altar e aí transforma o altar num palco. Então, num palco. Então entra muita a nossa vaidade, muito o nosso ego. Legal. Então a gente aquilo que Jesus nos ensinou, né? Em vez da gente lavar os pés dos irmãos e servir, que o maior serve o menor, não. Se você tá com essa camisa preta, então eu vou ter que vir com uma preta melhor que a sua, entendeu? verdade, Então, isso assim, aí. tem muita comparação, né? A gente trabalhando nos bastidores e a gente sabe muitas das vezes como que as coisas ali, elas... Se você não tiver um coração pra Jesus mesmo, assim, inclinado, cara, você cai no seu orgulho. Você põe fogo em Roma também, né, meu? Porque tem muita coisa que eu vou te contar, hein, cara. Exato. Ah, interessante, como você trabalha nessa questão de TI, às vezes você falou que trabalha numa grande empresa, como que é viver a fé nesse meio da sociedade para você, por exemplo, onde que muitas vezes a galera banaliza alguns princípios cristãos, por exemplo? Essa pergunta é muito boa, porque assim, você já deve ter visto, né? Vocês também já devem ter visto em casa, a pessoa ela posta uma foto e posta um versículo. Ah, porque Jesus e tal e tal. E ok, né? Isso daí não é errado. Mas existe algo além disso, além das palavras, que é o quê? É o seu comportamento. É como você trata as pessoas. É como você responde ali o seu subordinado ou o seu supervisor. Sim. Como você lidar com isso. Eu já passei por lugares onde as pessoas elas falavam assim, cara, o que tem de diferente em você que eu percebi? Você é cristão? Né? Desculpa perguntar. E aí eu fico pensando, o que será que eu falei? Ou qual foi a atitude que eu tomei que ela viu Cristo nisso? Tá. Né? Então eu acho que assim, você levar Jesus de uma maneira que não ofenda as pessoas. Então, entendeu? Muitas das vezes as pessoas hoje elas impõem que tem que ser do meu jeito, tem que ser assim. Jesus não aceita isso, não recebe aquilo, sendo que Jesus andava com pecadores, né? Ele Sim. comia junto com eles, ele veio para os doentes. Então, às vezes as pessoas elas estão saturadas desse Jesus que a galera conheceu. Sim. E não conhecem realmente o Cristo que vive na gente, Sim. um Cristo vivo, que ele é visto nas suas atitudes, nas minhas atitudes, no seu bom dia pro porteiro, bom dia para alguém que tá ali te servindo um café, você agradecer a pessoa, você não, por exemplo, hoje a gente vive aqui nessa cidade, essa loucura, você no trânsito deixar a pessoa entrar na sua frente ali, beleza, né? Você dá passagem. E eu acho que é isso, são essas pequenas atitudes onde Cristo é revelado. Então, no meu trabalho, eu costumo fazer assim, Oscar. E desde quando eu comecei, tem as pessoas que trabalharam comigo e estão assistindo isso, eu sempre disse para eles o seguinte: olha, quem tem que ver, tá vendo. Faz as coisas como se fosse para Deus. É isso aí. Então eu me lembro, Oscar, que eu já comecei em empresas como técnico, informática ali, depois virei analista, e aí quando eu fui sair da empresa, eu saí como tech lead.
como se fosse um cargo de gerente Tá. da equipe. Mas fazendo o quê? Com coração, com esse mesmo coração. Sabendo que fazia as coisas como se fosse pra Deus. E Deus ia dando graça, cara. Ia crescendo, Ó. ia aparecendo. Deixa eu fazer 2 perguntas aqui de bate-pronto, curtinha. Boa, manda. O que te dá mais alegria no que você faz hoje, ministerialmente? Mais alegria no que eu faço hoje ministerialmente é saber que a gente tá sendo usado por Assim, eu não vou enfatizar muito, mas eu responderia legado. Legado. Maravilha. E Legado. o que mais te frustra? Essa é boa pergunta. Tem que ser rapidinho. O que mais me frustra? É. Cara, essa é uma ótima pergunta. Porque eu tenho uma infinidade de coisas que me frustram. Então só vale um, vai lá. O que mais me frustra? Cara, eu mesmo. Você mesmo. Eu mesmo. De querer fazer as coisas e cair naquela fala de Paulo. O que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero, eu vou e faço. Desgraçado pecador mesmo. Vamos É. lá. Já pensou em desistir da sua vocação, cara? Todo dia. É. Inclusive agora. Quero ir pra casa. Boa pergunta. Boa pergunta. Todo dia, cara. Todo Agora dia. eu vou citar aqui 3 perguntinhas pra gente já tá indo pro nosso final Boa. aqui. Perfeito. E aí a gente vai finalizar com essa questão. Muito E eu bom. vou falar alguns tópicos aqui polêmicos, atuais. Vai aí. Rapaz. Todos nós acreditamos que a igreja é do Senhor e é um ambiente pra gente ficar. Então você tá desviado aí, você de repente não se encaixa em nenhuma das denominações que você foi. É importante você saber que existe coisa que nós precisamos passar nesses dias para que a gente possa, de fato, saber se aquilo é ruim ou bom. Mas a grande parte da galera hoje já toma um discurso que eu não quero igreja, isso aí não funciona. E eu não quero aqui ficar falando sobre igreja, mas você acha que hoje, por exemplo, a igreja deve se posicionar politicamente? Sim, e do lado da justiça, na verdade. Uau. Você acha que isso aí ajuda ou atrapalha a igreja? Ajuda. Ajuda? Show de bola. Como você tá como você tem um entendimento, por exemplo, da vida ministerial e do trabalho? O Emerson divide isso ou não? Não. Para É uma você é a pessoa mesma só. coisa, é uma coisa só. Eu É tô uma trabalhando, coisa só. eu tô servindo a Deus, eu tô no mesmo rolê. Exatamente, tô no mesmo rolê. Tô trabalhando, tô servindo, tô na igreja, tô trabalhando. E é uma coisa só. Exatamente. Legal. Show de bola. Outra coisa que a gente vai aqui. Boa. Se você pudesse aqui deixar um conselho, essa aqui é a última, hein, galera? Grava bem, ó. Vamos tentar encerrar como a galera agora. Encerramento com propósito. Deixaram até no script aqui para nós não errar, ó. Uau. Se você pudesse aconselhar a alguém que está começando na fé agora, no ministério, o que você Boa. faria? Eu até anotei essa, cara. Eu escrevi isso, cara. Porque, como é o nosso primeiro podcast, Vai que os caras eu quero que vai isso. que nós dá uma ramelada nas perguntas. Eu até escrevi. E aí eu escrevi o seguinte. Eu vou até olhar pra cá, ó. Vou olhar Vai lá. pra cá, ó. Aqui, câmera ó. é toda Olha o que eu sua. escrevi aqui, ó. Não corra. Caminhe com Deus. Profundidade vale mais do que velocidade. E nunca troque intimidade por visibilidade. Uau, maravilha, hein, galera? O cara aí tá afinado do negócio. Foi isso que eu escrevi. Gostei demais desse negócio. Galera, encerrando Bom. aqui o nosso podcast, eu queria fazer um convite, cara. Você sabe que Eita. a nossa ideia sempre é Eita. Isso trazer, aí não tá no script. compartilhar um com o outro aqui a nossa experiência, mas a nossa ideia é, de alguma forma, levar para aquelas pessoas que, de repente, estão afastadas do evangelho, não conhecem ao Senhor. Exato. Entender que o evangelho, literalmente, ele não pode ser, ou melhor, ele tem que ser um estilo de vida, né? Exato, exatamente. Então, por exemplo, estou trabalhando, tenho minha fé. Estou namorando, tenho minha fé, Exato. né? Então, às vezes estou num dia mal, tenho a minha fé. Porque, de fato, a gente não consegue migrar a nossa relação com Deus. E cada um tem uma forma de entender o Senhor. Eu tenho muitos amigos que declaram fé em outros. E, de fato, qual que é o nosso desafio? É compreender que nós éramos como eles, né?
Eu fugia de igreja igual o diabo foge da Foge da cruz. cruz, Tanto que eu fui pro exatamente. encontro uma vez que me falaram que era uma festa. Um dia eu vou contar isso aí aqui pra Boa, nós. boa. Parte Fui, 2. fui num evento que me falaram que era uma festa. E eu fui achando que era uma Que era festa. uma festa. E era um encontro com Deus. Deus catou eu e graças a Deus ali Até mudou hoje. a minha vida. Mas a nossa ideia desse podcast é exatamente isso. É dar, de repente, uma voz para, de repente, daquele cara, a experiência dele possa ajudar a ministrar uma outra pessoa. E eu queria te convidar a fazer parte do nosso podcast, é o primeiro, Boa. a você fazer parte Uau. do nosso time. Que legal. Quer saber se você faz, você vai ter que Uau. falar diante, ou fale-se agora, ou cale-se O cálice para aí você fala sempre. diante das câmeras, que é para todo mundo aceitar Uau, você. sensacional. Eu agradeço a oportunidade. Com certeza, quero abraçar essa oportunidade. E você falou uma coisa aí que realmente é muito profundo e eu gostei muito disso. É dar voz para quem não tem voz. Eu acho isso sensacional. Então, quero fazer parte do time, me sinto muito honrado de estar fazendo parte desse Pode Oscar aqui. Pode ou não pode? Pode ou não pode. Muito obrigado e vamos junto, vamos sim. Legal, Maravilha, turma. Obrigado. Brigadão aí. Se você puder compartilhar esse vídeo, Isso aí. os demais que estão aí na sua rede social, aquele que puder seguir aquilo que a gente está querendo começar a construir agora. Se você precisar fazer um jabazinho aqui com a gente, chama a gente no particular, que a gente vai aqui anunciar o seu produto, sua marca. Boa. Desde já quero agradecer aqueles que fizeram parte disso aqui. Sensacional. Esse é só o primeiro, galera. Se prepara aí que vai vir o segundo, o terceiro. É só o início daquilo que a gente está fazendo. Legal. Grande abraço. Deus Obrigado, abençoe cada um, gente. Valeu. Obrigado, valeu.